capítulo 9, do versículo 24, com o tema que diz assim, preste bem atenção, para que você possa te sentar aí depois, irmãos, né, e ouvir com atenção a mensagem da palavra de Deus. Olha o título. Quem éramos nós antes de conhecer a Deus? Pergunta para o teu irmão, quem tu era antes de conhecer a Deus? Pergunta para ele, pergunta para ela, quem tu eras antes de conhecer a Deus? Quem éramos nós antes de conhecer a Deus? Ah? Romanos 9, 24. Romanos, Epístola aos Romanos, né? Fica depois de Atos dos Apóstolos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Atos dos Apóstolos e depois vem Romanos, no capítulo 9, do versículo 24 a seguir, faremos leitura da Bíblia Sagrada. Pedimos para que os irmãos prestem bem atenção na palavra de Deus, nesse estudo que Deus tem colocado em nossos corações com o título: Quem éramos nós antes de conhecer a Deus? Né? Quem éramos nós antes de conhecer a Deus? Romanos 9 e 24 diz assim a Bíblia Sagrada. Preste bem atenção. Os quais somos nós, né? A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim, como também dizem Oséias, chamei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. 27. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação. Quem é os gentios, irmãos? Nós. Povo gentil, os que não conheciam. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, a que decorre do quê? Da fé. Glória a Deus. 31. Em Israel, que buscava a lei da justiça, preste bem atenção, nós estamos vivendo debaixo da graça agora. Em Israel, Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir esta lei. Toma teu assento. Você sabia que se nós vivêssemos de joelho no chão, cara no pó, agradecendo a Deus por essa tão grande oportunidade, poderia viver 100 anos que não pagaria por tão grande misericórdia que Ele teve para com as nossas vidas. Eu botei como o título aqui, ó, quem éramos antes de conhecer a Deus. Não é muitas vezes por ouvir as pessoas falar em Deus. A Bíblia diz que o diabo crê em Deus e também estremece. Conhecer a Deus é bem diferente do que ouvir falar de Deus. E aqui,
na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo nos traz uma ilustração do tempo da antiguidade e do tempo de hoje. O apóstolo Paulo faz aqui uma ilustração de quem nós éramos antes. O que nós éramos antes de conhecer a Deus. Se nós olharmos também para o Novo Testamento, nós vamos ver a Bíblia dizer que o Senhor Jesus, ele veio para o que era seu. Ele veio para o povo judeu. Mas eles o rejeitaram. Sobrou para quem? Para o povo gentil. Quem é o povo gentil? Nós. O povo que não tinha conhecimento. Nós não éramos escolhidos como o povo da promessa. O povo da promessa era o povo judeu. Era o povo de Israel. Mas eles optaram em ficar baseado tão somente na lei. Mas quando Jesus veio, Jesus aboliu a lei, ele cumpriu a lei. Ele aplicou uma outra lei. Antes era a lei escrita, ele agora colocou uma outra lei, a lei do amor que brotasse no nosso coração. Totalmente diferente. Fazer a leitura para que você possa entender, compreender a Bíblia Sagrada. Olha aqui, diz Paulo, os quais somos nós. Paulo está referindo a ele, nós, o povo daquela época, nós, diz ele, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então Deus nunca fez, nunca vai fazer acepção de pessoas. Para Deus, não tem raça, não tem cor, não tem tribo, não tem nação escolhida. É o povo que Ele quer escolher para tornar a ser filhos deles. Então nós vamos aqui ler, olhar bem direitinho, né? E diz a Bíblia que foi Ele que nos escolheu. Porque nós, por certo, não teríamos entendimento para escolher ao Deus verdadeiro. Nós não tínhamos alcance espiritual. Nós estávamos cegos espirituais. Tinha esses nossos olhos nas nossas órbitas aqui, mas esses nossos olhos enxergavam só diante das coisas terrenas e materiais e não conseguia ter o alcance de uma vida espiritual. Nós cria naquele tempo em deuses feitos por mãos humanas. Ele não tinha entendimento espiritual para compreender e entender que aqueles deuses não poderiam fazer nada por nós, mas que existia um Deus, Criador do céu e da terra, que era aquele que nos fez e nos escolheu. Antes, a Bíblia diz, né, que antes mesmo da formação do mundo, Deus já tinha conhecimento, já tinha um plano já para a humanidade. Então nós temos que prestar bem atenção de que nós andávamos, diz Isaías, né? Profeta Isaías, que nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque a verdadeira ovelha conhece a voz do pastor. E como nós éramos ovelhas desgarradas, não tinha conhecimento, o nosso Jesus veio e nós não sabia que era ele, não entendia, não tinha entendimento. Alguém teve que o quê? Pregar a palavra verdadeira, falar de um Deus verdadeiro, para quê? Para que nós viéssemos entender, tá? E compreender que existia um Deus que nos amava, mas nós não sabia. E ele disse, olha, eu escolhi um povo que não era meu. Já parou para pensar? Por que ele teve que escolher algo que não é dele? Vamos supor, vamos fazer uma analogia aqui. Você chega em uma fruteira, e você quer comprar um tipo de fruta. Quando chega ali, entendeu? Aquela fruta não está. Você foi lá, a fruta não está no local que você costumava. Aí tem a outra, então eu vou substituir por essa outra fruta. Foi assim que Deus fez. Que deu o meu povo de Israel.
Cadê o meu povo judeu que eu escolhi eles para me adorar? Aí eles ficaram na lei ainda. Eles estão ainda na lei do passado que eu passei para Moisés. Aí Paulo disse assim, não, agora é o seguinte. Então agora eu vou. Por que Jesus, depois de ressuscitado, preste atenção no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, por que depois de ressuscitado ele aparece nas nuvens e chama Paulo e escolheu no capítulo 9 e 15 e ele diz, vai, porque és para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra, a minha mensagem para os gentios. Totalmente diferente da escolha com que ele fez com Ezequiel, com Daniel, com Isaías e com Jeremias. Deus chama esses profetas, que se chamam profetas maiores do Antigo Testamento, para pregar para o povo de Israel, o povo que se desviou do caminho. Agora Deus faz o contrário. O povo de Israel não foi pregado. A palavra foi pregada. Eles querem seguir então os ensinamentos antigos que eu passei as leis para Moisés. Faz o seguinte, agora é diferente, agora é um outro tipo de lei. Agora o meu filho veio e agora é as leis das boas novas. As boas novas de salvação. E aí chama Paulo e diz assim, Paulo, tu vai ver quanto vai valer a pena sofrer por amor do meu nome, só que tu vai pregar para os gentios. Para aqueles que não tinham mais conhecimento da verdade. Por isso é que até hoje os judeus não querem saber, não acreditam. Estão esperando o Messias, o povo de Israel também está esperando o Messias, e o Messias já veio. E foi embora de novo e vai voltar a segunda vez, eles não entenderam. Então agora Jesus chama e diz para Paulo, agora tu vai para o meio dos gentios. Os gentios é o povo dessa nação aí que está todo aí para pregar o evangelho. Gentios é aqueles que não tinham conhecimento e que ainda não eram escolhidos. Eu vou à frente aqui para que você possa entender, compreender o porquê que ele nos chamou. Porque a Bíblia diz assim, não era povo meu. Eu volto de novo, eu não vim comprar essa fruta. Eu não vim comprar esse negócio no mercado. Mas eu vou comprar o outro para substituir. Eu vejo Deus dizer assim, bom, já que o meu povo de Israel, já que o meu povo escolhido quer viver na lei antiga, e não quer a lei da graça, o meu filho, não receber o meu filho como deveria receber, eu vou pegar o povo que não era meu, pegar o Raimundo que andava bêbado por aí na jogatina, eu vou pegar aqueles que andam aí perdidos pela rua e vou fazer o quê? Povo meu. Não era. Mas a partir do momento que eu chamei, agora passa a ser meu. Alguém tem alguma coisa para contrariar? Se eu sou Deus, sou soberano, se me rejeitar, eu escolho quem eu quero. Eu sou soberano. Eu tenho o direito de escolher quem eu quero. Já parou para pensar? Deu glória bem alto porque ele merece. Nós não fomos escolhidos porque éramos bonitos, porque éramos religiosos, porque nós sabíamos alguma coisa, ou porque tinha alguma validade. Não, nós fomos escolhidos porque ele usou da sua graça e infinita misericórdia. Um povo que não era, quer ver? 24, agora vamos 25. Assim como também diz em Oséias, chamei povo meu ao que não era meu. Não era? Ó, 9:25. Assim como também dizem Oséias, chamei povo meu ao que não era meu povo. E amada, a igreja amada. Você é amada de Deus, viu? Ao que não era amada. Nós não éramos amados. Parou para pensar? Paulo tinha tanto entendimento que ele estava aqui se referindo ao profeta Oséias, lá do Antigo Testamento. Ele leu a Bíblia, trouxe o que estava escrito no livro de Oséias, no Antigo Testamento. Olha, o que eu estou pregando para vocês, Oséias já tinha falado. Oséias já tinha dito. Aí, povo de Israel. Aí, povo judeu, vocês não querem, não tem problema nenhum. Eu tenho um povo por aí, perdido por aí, que nem é meu povo. Mas eu vou fazer ser meu povo. E vai ser o quê? Amado.
Já parou para pensar? Já parou para analisar? Ser amado de Deus? Glória a Deus. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é a menina dos olhos de Deus. Ai, quem tocar na menina da tua vida, irmãos. Você é mais importante para Deus do que você pode imaginar. Sabe por quê? Porque quem achou que era importante por causa da lei, não entendeu o projeto de Deus. Vou dar uma passeadinha fora e já volto. Diz naquele tempo, né, que uma mulher chega ali na casa e eles estão naquela festa, né? Entendeu? E a mulher não poderia entrar naquele momento. Não poderia entrar ali naquele lugar. Entendeu? E a mulher foi rejeitada pelos sacerdotes, pelos religiosos da época. E eles disseram que ela não era digna de estar ali para pertencer a qualquer coisa. Daquela comida, ela assim. Sabe o que ela disse? Mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem na mesa de vocês. Eu não vim buscar muita coisa. A migalhinha que sobrou para mim tá bom. Nós estávamos assim tão carentes de Jesus, tão carentes nós, gentios, tão carentes de Jesus, que se dissesse para Senhor, uma bençãozinha para mim tá bom, Senhor. Alivia a dor da minha alma, que tá bom, Jesus. Não precisa me dar tudo como o Senhor está dando para os outros aí, mas quando nós fomos para Jesus, nós estávamos tão deprimidos, nós estávamos tão carentes, que nós simplesmente queríamos ver uma palavra de encorajamento. Porque nós sentíamos rejeitados por esse mundo miserável, porque esse mundo não tem nada de bom para oferecer. Aí você vê, o povo que era para ser o povo de Deus não quis, e nós agora somos chamados de amados e amada. Quando ele fala aqui a palavra amada no feminino, ele está falando da igreja. Olha aqui, eu repito para que você entenda. Quer ver? Para que você entenda. Quer ver? Ó, o 25. Assim como também diz em Oséias, chamei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Ele está falando o quê? Da igreja. Quer dizer, o profeta Oséias já estava profetizando no Novo Testamento, na frente. Por isso é que nós temos que entender muitas vezes, pegar algumas partes do Antigo Testamento, e a Bíblia diz que o Antigo Testamento é a sombra das coisas que viriam do Novo Testamento. Nós temos que fazer uma conjuntura entre os dois. Por quê? O livro também do profeta Isaías, irmão, é um livro apocalíptico. Tem muitas coisas que Isaías falou naquele tempo que está acontecendo nos nossos dias hoje. Isaías profetizou 740 anos de Jesus voltar. Jesus vinha à terra. Em 740 anos de Jesus, dele voltar, Isaías já estava falando muitas e muitas coisas. No capítulo 60, no capítulo 53, no capítulo 42, Isaías estava falando de quem? Do Cordeiro, de Jesus. E tem coisas que estão acontecendo hoje, nos dias que estão vivendo, que Isaías já tinha profetizado. Assim como aqui nós vimos Oséias falando de algo que iria acontecer no Novo Testamento, nos dias da igreja. Vamos agora para o 26. Olha o que diz o versículo 26. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, olha aqui, olha o profeta Oséias dizendo naquele tempo, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Já parou para pensar? Nós não era. Aí passamos a ser. Tá, mas eu faço uma pergunta para vocês. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada e vimos que o Senhor é a videira, capítulo 15 do Evangelho de João, diz que ele é a videira
verdadeira. E nós somos enxertados em quem? Na oliveira verdadeira, que é Jesus. O que é ser enxertado? Você já viu quando você vai aí nos lugares que vendem os pés, né? De frutas aí, de árvores. Diz, olha, isso aqui é enxertado. Então, é algo que tem um caule, um tronco, e para enxertar tem que estar agarrado ali onde passa aquele leite que passa entre a casca e o caule. Se não estiver ligado ali, irmãos, não fica injetado, não nasce o galho, não nasce a outra fruta. Então nós somos enxertados, só que dentro, entre o caule ali e a casca, corre o sangue do Senhor Jesus, e nós somos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Aonde o sangue dele corre, se nós estivermos ligados ali, nós vamos estar vivos. Quem não tem o sangue de Jesus também não pode viver. Só tem a aparência de que está vivo, mas está morto. Então é tremendo, irmãos. A palavra, então, nós precisamos entender. Então nós fomos enxergar. Estava do lado de fora. Alguém pega um galho, que era nós era um galho. Galho seco, sem vida. Enxertou na oliveira verdadeira, começa a pegar e correr, pega aquele líquido que tem branco, fica enxertado aquele galho ali, amarra bem amarradinho, e pô, está dando vida. Já parou para pensar? A sabedoria de Deus? Vamos agora para o 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. Agora, já parou para pensar? Alguém consegue ter algum aparelho, Júnior, que consiga contar os grãos da areia do mar? Você já parou para pensar? Por mais inteligente que seja a ciência, será que arruma um aparelho, um telescópio, algo tão grande, que possa enumerar e contar e dizer para Deus: eu tenho o número exato dos grãos de areia que tem no mar? Que jamais. Aí o papai está falando, mesmo que seja, dá uma parada, que ele não está olhando. Olha o mistério. Eu vou ler para que você entenda, para que você se enquadre aqui dentro, não da areia do mar, mas dos outros que são rejeitados, dos outros que para Deus, para os homens da terra parece que não é nada, melhor. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Eu e você. Eu e você. É que será. Por que será salvo? Porque creu no unigênito Filho de Deus e confessou os seus pecados. Já parou para pensar? E o próprio Senhor Jesus disse assim: todos que vêm a mim, de maneira nenhuma os jogarei fora. E em Mateus 11:28, o Senhor Jesus se apresenta e diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Não é para o corpo físico. Tem muitas pessoas, aparentemente, parece que elas estão muito bem. Aparentemente por fora, mas a alma está derretendo, a alma está opressa, a alma está gemendo por socorro. E é por isso que Jesus diz: vem a mim do jeito que tu está. Só que quando tu vem a mim do jeito que tu está, eu não vou te despedir do jeito que tu chegou. Se você crer, eu vou mudar a tua vida. Eu vou entrar com providência dentro da tua vida e na tua casa. Viu? Agora vamos para o 28. 28 é assim, porque o Senhor cumprirá a sua palavra, sobre a terra cabalmente e em breve. O que é? Ele vai cumprir a palavra do profeta, está dizendo lá no passado. E em breve, ele já estava o quê? Profetizando que a palavra que o profeta estava falando, que Deus estava usando o profeta, em seguida Jesus viria. Lançaria o quê? Jesus não foi a pedra rejeitada pelos construtores?
Mas não diz a Bíblia que para nós foi a pedra angular de esquina. Não foi eles que rejeitaram? O povo de Israel não rejeitou? Foi a pedra. Ele não era a pedra de tropeço. Era a pedra de tropeço para aqueles que não queriam. Mas para nós que pela misericórdia dizer, vem Jesus. Eu já sei do jeito que tu é, porque eu vou reconhecer. Os construtores não entenderam, não compreenderam a pedra de esquina, que era uma pedra angular. Por que Jesus disse para Pedro, capítulo 16, 18 de Mateus? Que ele disse, eu também te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra, ele se refere a ele, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas dos infernos não permanecerão contra ela. Quando ele está dizendo sobre essa pedra, ele estava dizendo que também sobre Pedro, ele estava dando autoridade que ali junto com Jesus. Só que a palavra Pedro quer dizer fagulha de pedra. E pedra angular, só Jesus. Viu? Vamos à frente. 29. Como Isaías já disse, preste bem, Paulo aqui está trazendo lá do Antigo Testamento, tá? Paulo está falando, recordando aquilo que Isaías falou e trazendo para a igreja de Roma, para os romanos. E você sabe que Paulo teve 2 anos preso em Roma, né? E de lá ele escreveu cartas, epístolas de lá de dentro da cadeia. 2 anos preso. Um homem que fez a obra do Senhor com amor. Olha aqui diz a Bíblia Sagrada, tá? 29. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Nós somos descendência de quem? Aquele povo lá naquela época do Antigo Testamento, quando falavam, eles tinham fé em Abraão, exerceram uma fé em Abraão. Então eles tinham uma fé em Abraão e criam mais na fé de Abraão do que na palavra do que Deus falava através dos profetas. Nós somos filhos de Abraão e esqueceram de ser filhos de Deus. Eles tinham uma fé, mas tinham uma fé no homem. Eles tinham que ter fé no Deus que fez o homem. Porque esses também são filhos de Abraão. Quando se relaciona aqui e diz filhos de Abraão, tu tens que usar o termo fé que Abraão também tinha. Mas eles começaram muito, eu sou filho de Abraão, amo e conheço as leis como Abraão conheceu as leis. Então nós temos que, muitas vezes, estudar a Bíblia Sagrada e ver o que a Bíblia quer nos dizer. Hoje nós temos que usar o quê? A fé em Cristo Jesus. A fé de Abraão, que é uma fé que não mudou. Se nós irmos para Hebreus capítulo 11, a Bíblia fala ali dos heróis da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam. Se nós ir lá para o capítulo 22 de Gênesis, nós vamos ver ali quando, olha a fé. Quando Deus pede para Abraão oferecer o seu filho em holocausto, quando sobe para o monte Moriá para oferecer, e Isaac está ali, pai, estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lei, mas e o cordeiro? O que Abraão disse? O cordeiro Deus proverá. Então, isso é fé. Ele poderia murmurar, Senhor, o Senhor mandou vir para o monte, eu estou aqui, vou sacrificar meu filho. Não, meu filho, fica tranquilo, Isaac. O cordeiro Deus proverá. É que o cordeiro teria que morrer, irmãos, não era Isaac, era Jesus. Então essa palavra profética já lá no capítulo 22, quando Deus pede, era só uma simbologia daquele cordeiro que estava amarrado. Depois ele olhou e descobriu um cordeiro lá amarrado pelas pontas, né? Então Deus só vai prover alguma coisa para ti, só vai prover alguma coisa para mim, quando eu usar a minha fé sobrenatural. Enquanto nós estivermos olhando com os nossos olhos naturais, Deus não vai nos dar.
Quando nós fazer que nem Tomé, no capítulo 14, 5 ali de João, quando disse Jesus assim, né? E vós sabem para onde eu vou. Aí Tomé disse assim, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho. Disse, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Entendeu? Então nós temos que compreender o seguinte, que nós temos que usar a fé sobrenatural. Senhor, eu não estou vendo a minha bênção. Nem sei de onde vem, mas eu creio. Eu creio. Eu creio. Se o Senhor prometeu, eu creio. Agora, quando nós duvidar da nossa fé, aí não adianta, porque Deus não vai dar. Vamos para frente para nós. O versículo 30. Aqui Paulo faz uma pergunta, né? Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam, quem eram os gentios que não buscavam a justificação? Nós. Paulo dá um estudo aqui para a igreja de Roma, né? Porque a igreja de Roma, ela veio de um costume totalmente diferente, né? Os romanos, eles tinham um costume diferente. Eles estavam na parte do papado. Contra a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz que nós não podemos chamar, e o papado quer dizer pai. E nós só existe um pai, que é Deus. E eles tinham o papado, como um pai de todos, da igreja. Ele comandava tudo. Então está errado, biblicamente está errado. Porque estão colocando um outro pai, além de Deus, e não pode. Só existe um que é Deus, e Deus não dá o seu lugar para outro. Então o povo de Roma tinha acostumado sobre isso. E aí Paulo puxa aqui da palavra e diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, o que decorre de quê? Da fé. Então o que aconteceu? O povo gentil, que era nós que não conhecia, quando ouviu da palavra, ouviu do Evangelho, ouviu as Escrituras, mas para aí. Por isso que eu falei no início. Converter. Nós íamos em uma direção. Diz o Senhor, vocês querem ir para o céu? Vocês querem ir para uma nova cidade de salvação? Sim, Senhor! Então vocês têm que se converter. O que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3? Que Nicodemos pergunta para Jesus: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse assim: te é necessário nascer de novo. Ele era um estudioso, uma liderança, mas não tinha tido um encontro com Jesus. Ouvia falar das coisas, e bom é que ele já chamou elogiando, para ver se eu dizia: não tem problema nenhum, rapaz, tu é mestre da lei, não tem problema nenhum. Deus não leva ninguém para culpado, viu? Ou é eu ou não é. Dizer, ué, Nicodemos, tem que nascer de novo. Senhor, como pode já um homem velho que nem eu nascer de novo? Poderei, porventura, voltar no vendamento? Nicodemos, é isso, sabe o que eu estou falando com isso? Tu és mestre, olha o que Jesus deu no jalapado dele. Tu és mestre em Israel e não aprendestes isso, Nicodemos. Que vergonha para ti, rapaz. Tu és religioso, rapaz. Tu só tem estrutura religiosa, mas tu não conhece a palavra da verdade. Tá bom o estudo bíblico, não? Tá aprendendo um pouquinho, não? Quarta-feira tem mais, se Deus não voltar. Nicodemos conhecia a letra, conhecia a lei, mas não conhecia Jesus Cristo. Mas tinha desejo de ir para o céu. Só que estava no caminho errado. Ô Nicodemos, tu tem que te converter, filho. Não adianta ter teologia. Não adianta ter conhecimento da lei. Tu tem que se converter, rapaz. Voltar de novo. Tirar essa tua religiosidade. Tu ensina o pessoal na sinagoga. Tu és mestre da lei e não entendeste ainda que tu tem que mudar de vida. Parou para pensar? Jesus dando uma chicotada no mestre da lei, que era Nicodemos. Cara, tu tens estudado toda a lei, mas tu não encontraste a lei verdadeira, Nicodemos. Tu tens que mudar.
as tuas atitudes, o teu caráter, deixar de confiar na letra e confiar em mim, rapaz. Salvador sou eu. Tem muita gente que precisa de ter o quê? Um encontro com Jesus. Precisa ter um encontro com Jesus. Todas as pessoas que tiveram um encontro verdadeiramente com Jesus, a sua vida foi transformada. Vou finalizar por aqui. Se quiser mais, venha na quarta. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, o que decorre da fé. Em Israel, olha aqui, preste bem atenção para finalizar. Em Israel, que buscava a lei da justiça. Como é que é buscar o quê? A lei da justiça. Não era a lei da graça. Parou para pensar? A divergência. Continuaram buscando a lei da justiça. Olho por olho e dente por dente. Jesus disse: olha aí, rapaz. O que eu vim fazer na terra? Eu vim trazer graça. Eu vim trazer boas novas. Vocês ainda querem andar nos velhos costumes? A vida de vocês jamais será transformada. Viu? Ó. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Quantos mandamentos eram na lei? Alguém sabe? Não. Tinha que obedecer todos os mandamentos da lei. Quantos mandamentos eram? Alguém sabe lembrar a lei? Não. 660 mandamentos. Pouquinho, né? Mas eles sabiam decorado. Decorado. Sabiam a letra, mas não tinham o discernimento do Espírito. A Bíblia, aí quando Paulo dá uma açoitada e diz lá na Epístola dos Romanos de Timóteo que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele está dizendo: essa sabedoria de vocês aí é uma sabedoria toda. Porque para Deus nada adianta. Vocês não vão encontrar Jesus nem a salvação em cima da letra. É pela fé em Cristo Jesus. Está entendendo? Diz sim. Está compreendendo? Diga amém. Viu? Então é isso aí, ó. Daí Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. Porque não decorreu da fé. Decorreu da letra escrita. Decorreu do que eles aprenderam. E não foi da fé. Então, se não tiver, a Bíblia diz, se não tiver fé, se nós não tiver fé, são como as ondas do mar, que elas sopram de um lado para o outro e as ondas se levantam. Então nós temos que usar a fé. Aqui eu repito para que nós possamos orar e ir para casa abençoada. Usa a fé que Deus te deu. E se você tem pouca fé, diga para o Senhor: aumente a minha fé. Aumente a minha fé. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. E a obra não salva ninguém. Por obras ninguém vai ser salvo, mas sim pela fé em Cristo Jesus, pela graça que o Senhor nos deu. Amém? Amém. Tá bom? Sim, deixa um pouquinho de quero mais para não enfadar vocês. Vamos orar, vamos a casa, agradecendo a Deus. Entenderam a palavra? Então usa a tua fé. Usa a tua fé. Oi, Deus Jesus. Aumenta a minha fé. Você sabe por quê, Jesus? Porque às vezes quando vem as lutas e as provações, parece que eu não vou alcançar aquilo que eu quero. Mas agora que o pastor falou, eu vou sim, Senhor, usar a fé, e eu já vou dizer: está determinada a minha vitória em nome de Jesus. Deus quer aumentar a fé de pessoas aqui. Deus quer assinar documentos, Deus quer entrar, aleluia, com providência naquilo que muitas vezes para Deus não tem causa perdida, viu? Para Deus não tem causa perdida. Para Deus não existe causa impossível.
crê? Aí disse Lucas, nada. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê, Maria. Tudo é possível, Yuri, para aquele que crê. Eu creio na minha vitória. Bata no peito assim, ó. Eu creio na minha vitória. Bata de novo. Eu creio na minha vitória, porque o meu Deus é poderoso. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos onde você está. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer para Ele: Senhor, aumente a minha fé. Senhor, eu não era merecedor. Eu não era merecedor da tua misericórdia, da tua graça. Mas o Senhor me alcançou com a tua graça. O Senhor olhou para um homem pecador, para uma mulher pecadora, Senhor, perdoou meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida. Glória a Deus! E eu estou com saudade da minha nova mansão celestial. Igreja, você tem que sentir saudade da nova mansão celestial. Você tem que sentir saudade do céu. Tem muitas pessoas que não têm mais saudade do céu. Sinta saudade do céu nesta noite e diga: Jesus, eu quero morar no céu. Eu creio que vou para o céu. E o inimigo não vai impedir a minha bênção. Vai sentindo aí a presença dele. Se o inimigo muitas vezes quer colocar dúvida ou tristeza, e Satanás vai te retirada. O meu lugar é o céu. O meu lugar é o céu. O teu lugar é o céu. Querido e amado Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez eu chego na tua presença, Senhor, e a minha alma almeja o céu, Senhor. Nós andávamos desgarrados, perdidos, Senhor, mas o Senhor nos resgatou, Senhor, purificou os nossos pecados, escreveu nosso nome no livro da vida do Cordeiro, Senhor. E nós, Senhor, não temos mais nada que precioso aqui nessa terra, porque o que é precioso para nós está no céu, Senhor. Nós não queremos títulos, Senhor, não queremos fama aqui nessa terra, mas nós queremos, Senhor, ser os teus mensageiros e mensageiras, levando a tua palavra e ganhando almas para o teu reino. Dá-nos graça, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando, nos dando vitória e nos dando entendimento da tua palavra. Nós somos rejeitados por este mundo, mas somos escolhidos por ti, Senhor. Nós não queremos ser amigos do mundo, Senhor, mas nós queremos, Senhor, ser amigos teus, Senhor, para que um dia possamos nos encontrar contigo na glória. Dá-nos força, dá-nos graça, Senhor, aumente a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque às vezes o inimigo quer abalar a nossa fé. Ele é mentiroso, Senhor, e acha que vai nos vencer. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que nessa noite a tua igreja venha ser abençoada. Teus filhos possam ter uma noite de descanso. Teus filhos possam ter uma noite de paz, Senhor. Leva cada um para os seus lares na comunhão do teu amado Espírito Santo, Senhor. Dando graça, dando vitória, dando paz, dando alegria, dando gozo, Senhor. É tudo que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Estamos repetindo em nome de Jesus. Cumprimento.